Olá, Kátia, boa tarde. Bom dia, tudo bem? Tudo beleza e você? Tudo jóia. Uma loucura aqui em casa, uma ventania. Tá É, difícil, viu? Tava com medo de acabar a luz aí até. com ventania é bem provável, né? Geralmente mexe muito com a parte de fiação, né? Essas coisas, né? Na minha rua já caíram duas árvores. Vixe, nossa. Então tá Hoje? feio aí o negócio. Nossa. Tá feio. Falaram que vai chegar a 90 quilômetros por hora hoje ainda, hein? E aqui tá terrível. Não sei se é porque minha casa, eu moro perto da Serra do Mar, né? Uhum. Então, a coisa já chegou. Olá, Fábio, tudo bem? Boa tarde, Kátia, Alex e demais aí, que estão, a turma toda boa aí. Boa É, tarde. aqui deu uma acalmada no vento, né? Tem uma ameaça, mas agora tá bem mais calmo. Aqui vem assim, fica paradinho, daqui a pouco vai, aí sai batendo um monte de portas e tal. Precisamos ficar firme e fortes até o final da palestra, sem cair a internet. Vai dar Depois não certo, tem sim. problema. Boa E aí, tarde, pessoal. Quem for turma toda aí chegando, Alex, que está aberto o chat, né? Tem, tá, tá Ah, tá aberto o sim, tô vendo chat. aqui. e Ah, legal. o pessoal que tá aí deve ter, a maioria deve ter ido na Ecossebo Elevador, precisamos saber, né? Uma enquete aí, quem tá aqui se encontrou a Kátia lá, se foi ver o painel que o Alex fez, que a Kátia fez, né, da Elevadoras. Agitou bastante a Expo Elevador, né? Teve um público Foi, grande, né? foi, foi um agito total, pessoal. Tô até com o bottom que a gente fez para poder encontrar as mulheres elevadoras lá na feira, porque senão a gente não ia conseguir se encontrar, porque era muita gente. E aí foi legal, porque isso atraiu, né? Então o pessoal veio me procurar para receber o bottom. Conseguimos novas integrantes aí do movimento Elevadoras. Lá no painel das mulheres, né? A Infolev foi super parceira da gente, distribuiu o, o iluminador para selfie, pudemos fazer Uhum. várias fotos, né? Foi muito legal aí para as mulheres, para as elevadoras, foi incrível. E para todos os visitantes, acho que os painéis foram de altíssima qualidade, né? As discussões foram muito, muito boas. E os grupos acho que foram bem legais, né, Fábio? O Alex participou um ali que estava concorrido, tinha bastante gente participando, né, Alex? É um assunto muito importante, né? Falar da segurança do técnico, né? Do técnico de elevadores. E é uma discussão, né, que tem que se iniciar, tem que ser levada a sério, né? Porque a gente, querendo ou não, volta e meia é um assunto aí, morreu um, morreu o outro. Quando não morreu, ficou sem um membro, né? Uma perna, uma mão, enfim. E é extremamente importante essa discussão. E foi Quem incrível, não porque, pôde bom, ir, desculpa. o Fábio, quando participa das palestras, ele é sempre o que mais atrai público, né? Então a É gente isso. nem pode falar essa referência, porque o Fábio aqui, né, o pessoal sempre participa, porque ele sempre leva temas super interessantes. Mas eu fiquei surpresa, Alex, porque aquele painel que você participou era bem no final do dia, né? E estava cheio, tinha bastante gente ali. Na hora que abriu para as perguntas, o pessoal perguntando bastante. Então, assim, eu achei alto nível mesmo, foi bem legal. E olha que a gente não Muito discutiu nem bom. metade do que a gente tinha planejado. Eu Então tem imagino, muita porque coisa tinha para muitas discutir perguntas. ainda. E agora quem perdeu sabe que tá tudo disponível aí no canal da Expo Elevador, né? Então pode ver a palestra da Kátia, a mesa do painel, a minha também. Tá tudo gravado, isso é interessante que ficou aí o legado, né? Teve até também palestras de estrangeiros, né? De argentinos, teve o Attila Hilter, alemão, que falou da ISO 8100, né? Que vai ser a norma mundial para elevadores, né? Então tem vários conteúdos que estão disponíveis também na internet. Como esse aqui, né? Que vai ficar também disponível, né? Bem Como os É outros, lembrado. isso todos aí. que a Kátia tem publicado, né? O Conversa de Elevador. Tem um vasto material, né? Riquíssimo aí. Então, quem está começando agora tem essa opção, né? E o Olha stand só, tem sinto, muito.
Desculpa. Oi? O Desculpa. Não, stand pode falar. tava. Não, o stand estava tão cheio que você vê. Se tava difícil, se no ramo do elevador estava difícil encontrar as mulheres para fazer bottom, então você imagina como estava cheio, né? Porque geralmente no Achei. ramo de elevadores achar as mulheres é fácil, né? É, não, estava cheio. E o stand da Infoleve também estava lindo, achei maravilhoso esse ano, mais amplo. Eu acho que o tamanho era igual, mas esse ano a gente tinha uma sensação de que ele estava mais amplo, né? A gente conseguia ver assim, ficou muito legal, muita gente ali no stand, conhecendo ali as novidades. O óculos estava disputadíssimo, né, Alex? Quem perdeu, perdeu, porque estava muito legal aquela experiência do óculos. Tava muito, muito legal. Pena que sim, né, gente? Eu fiquei muito tempo lá nas palestras, acompanhando, inclusive peguei vários dados para os materiais que eu faço, e aí a gente acaba não circulando muito, né? Eu acabei ficando bem ou no stand da Infolev, ou então lá nas apresentações, nas palestras, né? Praticamente eu Uhum. não vi a feira toda, para vocês terem uma ideia de quanta gente, né? A gente não parava de encontrar pessoas queridas aí. Inclusive, muitas que eu encontrei lá estão aqui, tá, Fábio, Uhum. na nossa palestra. Ó, a Flávia está aqui, o Júlio está aqui, a Esses Soraya, são os, olha lá. esses são seus fãs de carteirinha, né? Alguém levantou a mão aí, né? Hoje. Ah, não, já passou, né? Acho que foi sem querer, talvez. E o, mas quem perdeu, o stand não está mais lá, claro. Mas tem outra coisa que foi muito interessante. Foi a gente, como inaugurou a nova fábrica, né? A expansão que a gente fez, a ampliação, a gente teve mais. O pessoal era bem perto da feira, então muita gente acabou aproveitando para visitar. E quem não visitou, pode vir, né? Então tá aqui para conhecer a nova fábrica. O Alex vai mostrar, né? Um pouquinho mais. E tem um brinde especial para quem vier, né, Alex? Isso. Então, Para quem. eu vou mostrar aqui um videozinho para vocês, né? Para vocês darem, né, terem uma ideia de como é que tá o nosso novo prédio, a ampliação, a parte de ampliação, né? E o vídeo ele tá sem o áudio, tá? Mas a gente vai narrando aí, né? Durante para que vocês entendam aonde é cada departamento, né? Tá? Então eu vou passar aqui para vocês. É, Deixa eu o só import- compartilhar. importante é Fala, primeiro fala. até explicar, né, que o prédio antigo continua, né? Então ele fica com a parte de toda de serviços e o prédio novo, que dobra de tamanho, na verdade, ele fica com a parte de produção e estoque, né? Então, mas elevador é isso aí. Nosso conceito é tecnologia e serviço, porque a hora que o elevador para, é que faz a diferença. Então, no prédio antigo, a gente está ampliando também, que tem o treinamento, o Alex fica lá, né? Tem o auditório, o suporte técnico, nosso diferencial, né? A parte comercial, né? Daí o grupo todo comercial sabe da importância do comercial ter um grupo grande aí para atender, tanto para peças como para comandos, né? Tem a assistência técnica para poder reparos rápidos, né? O desenvolvimento, toda a engenharia, e claro, financeiro, RH e outras coisas. Então, o outro prédio, um prédio inteiro vai ser só para serviços. E o outro, que é todo novo, vocês podem, o Alex vai mostrar mais detalhes agora para vocês e estão todos convidados. Ô, É, Fábio e Alex, eu tinha ido antes da feira, né? E agora, Uhum. semana passada, voltei e o Fábio me levou de novo para visitar. E tá muito incrível, é o que a Flávia está falando aqui, ó. A nova sede está incrível, fomos muitíssimo bem recebidos, como sempre, e ficou realmente muito, muito legal. Ficou muito bom. E aí, se alguém tiver aqui que ainda não visitou, coloca aqui no chat que a gente vai vendo se a gente vai dando mais gostinho para vocês irem aqui, se for fora de São Paulo, né? Quando tiver a oportunidade de vir visitar. E para quem é em São Paulo, marcar a visita, né? Então, É. Alex, fica aí à vontade que para mostrar que vale bastante a pena. perfeito. Deixa eu compartilhar aqui. Ver se vocês conseguem visualizar aí. Uhum. Consegue, né? Sim. Hum. Bom, esse já é o novo prédio, né? Tá até aqui na frente mesmo, a gente já tem um elevador panorâmico, né? Que foi acrescentado no edifício. Então ele tem aqui quatro paradas, né?
Aí nossa pequena recepção de entrada ali, onde o pessoal costuma retirar o material, né? Já temos ali um toalete acessível, né? Então, também com essa preocupação da acessibilidade. Parte de produção, né? Logo na frente a parte de fixação, montagem do comando e ao final teste do comando, né? Então, bancadas novas, bancadas desenvolvidas para atender às necessidades até do próprio colaborador, quanto à altura, né? Para ter uma comodidade melhor, ergonomicamente correto, né? E, passando aí também para a parte de fiação, a parte de cabeamento de passadiço, né? Fiação de torre, onde você tem todo o teste também ali. A parte de suprimentos, observe que a parte de suprimentos, onde eles conseguem visualizar toda a parte de estoque, né? Então, todo o controle de estoque, eles conseguem visualizar ali todo o nosso estoque, né? Que foi ampliado também, né? O importante é ter pronta entrega, né? Para quando o elevador para, ser essa a diferença, né? Ter inversor de todos os modelos, 220, 380, né? Então ter tudo que para o elevador, a gente tem a pronta entrega, né? E como a gente está no centro de São Paulo, a gente tem a facilidade de abastecer a maior cidade e a logística partindo da capital, né? Da principal capital do país, ela é muito mais ágil para atender as outras cidades, né? Então a gente não precisa que alguns transportes, quando vamos dizer, sei lá, vem do interior, ele tem que vir para São Paulo para depois ir para alguma outra capital, por exemplo, de outro estado, né? Então aqui a logística é ideal. Exato. Passou ali também a parte de botoeiras, né? Que nós temos maquinários novos, né? Então, gravações a laser, a impressão, uma impressão fantástica lá também de qualquer material, né? Um router também para fazer algumas baterias específicas, laboratório lá de inversor de frequência para testes, né? Todos os simuladores de placas, né? Todos automáticos. Nós estamos agora totalizando 4 elevadores, né? Aqui então, na E sede, uma dois plataforma. e uma plataforma, é isso. Aí a gravação, né? É a parte de gravação, Gravamos logotipo colorido, né? isso. O logotipo da tua empresa colorido ou também do tradicional no inox, né? A laser, né? No inox. Isso. Aí já o conhecido Face Code, né? Foi inclusive uma das peças expostas na Expo Elevador. Tá no nosso elevador de carga, né? O elevador de carga, ele, para dar acesso à produção e ao estoque, ele tem o Face Code, porque daí tem um acesso restrito e é o que abastece a nossa produção, que na verdade fica no galpão superior, né? Então o estoque fica no galpão no térreo e a produção fica no galpão no andar superior. Aí A toda a parte da parte do nosso embalagem, tudo é fotografado, né, Alex? Exato, né? Toda a parte de recebimento é fotografado e registrado, todo o material que vai para o cliente, né? Para evitar qualquer dúvida, né? E permite uma conferência minuciosa depois, em qualquer dúvida. Né? E é nosso prédio aí na esquina, e essa é a nossa sede já conhecida, né? Nossa sede, A então atual. estamos aí com esses É dois uma em frente à outra, edifícios. né? É uma em frente à outra, né? Isso. Tá. Essa é a anterior, onde fica o showroom e o marketing, né, Alex? O Alex ainda Isso, está que a gente aqui. vai dar uma reformulada, né? A gente vai dar vai também estar passando, né, Fábio? Já iniciando, né? Também. Reformas também, né? No nosso prédio antigo, né? Uhum. A É, parte da algumas área. áreas vão ser completamente reformuladas. Vamos ampliar a assistência técnica, né? É, Isso. que a gente já Ô, tem o Fábio e reparo de Alex, inversores. Oi. o Ailton está até perguntando se o vídeo pode ser compartilhado para que eles possam mostrar para os clientes essa nova Pode estrutura. sim, Kátia. A gente está subindo esse vídeo para o YouTube, tá?
Eu tô até vendo ele localmente, mas ele tá subindo para o YouTube, tá em breve já. No final da palestra ele já estava disponível para todos. Opa, perfeito. Então, Arilton, tá respondido aí Uhum. a sua pergunta. E O é Júlio isso. também falou da. Você fez um curso aí, né? No CCS. O Júlio falou que fez. Mais pessoas estavam fazendo esse curso também, porque me avisaram que talvez não chegassem a tempo pro, pro nosso encontro por conta do curso. Ainda bem que você chegou, Júlio, deu tempo, tá vendo? É. Deixa Funcionou. A Isnara tá dizendo aqui que o esposo dela fala muito bem de mim. Olha, menos mal, né? Tá vendo? Tá vendo? José Dias mandou um abração para ele lá. Uhum. Bom, Kátia, agora é com você. Comigo? Vamos lá, então. Bom, pessoal, ó, já vou deixar aqui para vocês o link do canal Conversa de Elevador, né, que conforme eu for apresentando ali, às vezes as pessoas me perguntam, e na sequência, conforme eu for apresentando, eu também vou passando alguns links aqui no chat para vocês, tá? Bom, vou compartilhar a minha tela para a gente poder fazer a palestra. Hoje o nosso tema é como a gente se diferencia aí no digital, né? Não só nas redes sociais, mas de uma forma geral no digital, esse é o nosso tema. Para quem é a primeira vez que está participando das nossas palestras, recadinhos, a gente vai fazendo a apresentação em torno de uns 40 minutos a uma hora. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode compartilhar no chat. Eu não paro durante todo o tempo, mas no final eu vou resgatando essas perguntas e vou respondendo. Se tiver algum problema com o som, alguma coisa, é só avisar no chat também, que aí o Alex pede para eu parar e aí eu paro para verificar. Como eu falei, né, tá ventando bastante aqui, então se tiver qualquer problema, por favor, me avisem. E também, mais um último recadinho, se vocês quiserem compartilhar aí que estão participando da palestra, né? Só fazer aí o print da tela ou então fazer uma foto, colocar lá no Instagram, Kátia Treviso, underline treinamentos, agora eu mudei o nome, antes só estava elevadores, mas agora eu coloquei treinamentos, e também a Infoleve, o Alex, o Fábio, né? Então, quem vocês puderem marcar aí para a gente poder divulgar para os próximos, tá? Então, vamos começar aí o nosso tema. É, ele já acho que é o terceiro ano que a gente traz, tá, gente, essa diferenciação digital. Mas eu peguei um outro ângulo, um outro viés. Então, mesmo para quem já assistiu as anteriores, espero estar trazendo novidades, porque a gente ainda não tinha falado dessa forma. Quem sou eu, para quem ainda não me conhece, eu sou Kátia Marim Treviso, sou jornalista aí de formação, mas a minha maior parte da experiência aí no mundo corporativo, né, foi na área de marketing, de gestão de vendas e de gestão de produtos. Trabalhei mais de 20 anos na Elevadores Atlas Schindler. Inclusive lá eu entrei, né, como jornalista, fazia parte de assessoria de imprensa, gerenciamento de crise, mas aí tive a oportunidade de atuar em várias áreas, mas bem focado na área de prestação de serviço, na parte da manutenção, que é a minha grande paixão, é o que eu mais gosto, então adoro trabalhar com condomínio, fazer a gestão aí dos conflitos que a gente tem com o síndico, com o conselho e por aí vai. Então, esses 20 anos aí, no total foram 23, tá? 20 de carteira assinada e 3 de prestadora de serviço, boa parte aí, mais de acho que uns 18 anos na área aí de prestação de serviço. Em 2019, eu saí de lá e aí passei a me atuar com vocês, né? As empresas aí prestadoras de serviço multimarcas. Desde o começo, eu e a Infolev percebemos que os nossos propósitos são bastante parecidos, né? A Infolev sempre investiu bastante em treinamento, sempre incentivando aí os clientes a participar de treinamentos técnicos, e aí a gente viu a oportunidade de fazer treinamentos também comerciais. Então, esse é o foco. Nos treinamentos que a gente tem feito nos últimos 3 anos,
a gente não trata só de comercial, a gente trata muito de gestão também. Então, vocês vão ver que todos os meses a gente fala, né, de vendas, mas a gente também fala aí de gestão das empresas. A gente sabe, né? As multimarcas são equipes enxutas e muitas vezes a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tá? Sou especialista em inteligência emocional, estou vivendo bastante esse mundo aí de desenvolvimento de liderança. Esse aqui é o canal, o Conversa de Elevador, né, em que a gente venda os segredos comerciais aí para vocês. Aqui está o QR, se alguém quiser se inscrever, se ainda não está inscrito, mas eu coloquei também no chat o link para vocês se inscreverem. Nós temos dois grupos no WhatsApp. Esse aqui é o das elevadoras, só para as mulheres. Então, esse link é para inscrição, quem quiser fazer parte com a gente. O que que é esse grupo, né? A gente poder aí contribuir com as mulheres profissionais dos elevadores. Então, nesse grupo a gente troca bastante figurinha. Essa foi uma iniciativa minha e da Flávia, a Flavinha está até com a foto dela aqui embaixo, né? Foi uma iniciativa minha e dela, a Flavinha da Elemax, ela está aqui também na apresentação. A gente começou esse trabalho voluntário ano passado e esse grupo só vem crescendo. Hoje, inclusive, o tema lá das nossas discussões era sobre mesa de chamado, né? O que vale mais a pena, se é interno, externo, se a gente faz misto. Então, são conversas bem importantes e interessantes aí. Então, vocês estão convidados, né? E tem um grupo Conversa de Elevador que é aberto para todo mundo. Inclusive, quem não está no Conversa de Elevador, é lá que eu entrego o PDF dessa apresentação. Então, se você não está, depois eu vou te passar o meu WhatsApp, você me manda uma mensagem que eu te incluo no grupo, tá? No Conversa de Elevador, a gente não precisa de inscrição. No elevador, assim, a gente pede para inscrever para eu saber quem são as mulheres que estão lá com a gente. Bom, vamos lá, vamos falar de narrativa digitais aí, né? Deixa eu só ver aqui, ó, que eu pulei, deixa eu passar para vocês quais são os temas da nossa conversa de hoje, tá? Normalmente eu trago três subtemas para vocês, e então a gente vai falar da narrativa digital, depois a gente vai falar da voz dos bastidores e o 3 de como a gente engaja clientes. Então, são esses três subtemas que eu preparei para vocês. Depois eu dou 6 iniciativas para implementar, que tem muito a ver com esses três primeiros temas, e agora a gente está trazendo aí o último ponto, o quinto, que é já divulgar o nosso próximo treinamento, né? Então, a Júlia me passou já aqui o link e tal, umas novidades para vocês aí, para vocês já poderem saber qual que é o próximo treinamento e como vocês podem se inscrever. E no final a gente faz uma discussão aberta, tá? Então vamos lá, vamos para o nosso conteúdo propriamente dito, né? Então, onde eu começo aqui, né? O que eu tenho visto, gente, é que cada dia mais, principalmente no Instagram, a gente tem ficado muito parecido, tá? Então, quando eu entro no Instagram de uma empresa que está, sei lá, no norte do país, né, e comparo uma que está lá no sul, ou uma no sudeste, no centro-oeste, me parece que está muito parecido. Não só pela identidade visual, porque daí cada uma tem uma cor, um logotipo, mas os temas, os assuntos, é tudo muito parecido, né? E aí eu me coloco no lugar do cliente, de quando eu quero uma empresa, porque eu estou insatisfeita com a atual, seja uma multinacional, uma outra multimarca, e eu vou buscar uma outra empresa e falo, caramba, mas tudo igual, né? Porque hoje a rede social é aquela que vai fazer, o resultado da primeira busca que o cliente vai fazer. Então, eu resolvi começar pela essência da marca na presença digital, tá? Então, a pergunta que eu estou propondo aqui para vocês, para a gente refletir juntos, qual a diferença entre fazer postagens e comunicar um posicionamento? Então, fazer postagem é publicar, né? Então a gente coloca lá uma certa frequência, normalmente 2 a 3 vezes na semana,
no feed, né? E conteúdos que são relacionados à nossa atividade, né? Mas comunicar é a gente criar aí um posicionamento mesmo, né? Que é construir uma percepção de quem nós somos, dos nossos diferenciais, como eu me diferencio dos outros concorrentes, para que isso gere uma conexão. Então, é daqui que eu queria partir nessa discussão com vocês. Nós já tivemos treinamentos em que eu falei de ferramentas digitais, né, de como postar, de como usar a inteligência artificial. E hoje a gente não vai falar disso. A gente vai falar principalmente de como que a gente se prepara estrategicamente para a gente se diferenciar, tá? Então, o que eu tenho percebido no nosso dia a dia, né? Que todo mundo hoje, e aí quando eu coloco todos, eu estou generalizando, tem uma ou outra empresa aí que acaba se diferenciando, mas no geral está muito assim, né? Então, me parece que cada vez mais a gente se sente na obrigação de publicar naquela frequência que um expert de rede social falou para a gente que era importante, inclusive essas 2 a 3 vezes na semana, normalmente vem desses experts aí, né, para que a gente mantenha a nossa frequência, mas ela se torna uma frequência meio vazia, né? Não dá nem vontade de você ficar muito tempo naquela postagem, né? E aí a gente produz aquele conteúdo genérico, né? E isso é uma das coisas que, como jornalista e especializada em comunicação, me deixa muito angustiada. Feliz Dia das Mães, Feliz Dia das Mulheres, Feliz Dia do Cliente, Feliz nananã, e Feliz Natal. Uau, tudo muito parecido, né? Ou então conheço os nossos serviços, eu modernizo, eu faço manutenção, e não dá muita vontade da gente ficar ali naquela página, né? E pior, os templates, eles estão assim muito parecidos, né? Como o Canva, eu também uso, tá, gente? Eu também uso o Canva. Como o Canva, ele é fácil de utilizar e tem uma versão gratuita que tem bastante aplicação, então, gente usando e pegando os primeiros templates, aqueles que são mais usados, né? Então, você pega, por exemplo, Dia das Mulheres, né? Eu vi, assim, uns 4, 5 muito parecidos. Só mudava o nome da empresa, né? Então, é realmente uma frequência meio vazia, né? Fotos e textos gerados por inteligência artificial, né? Quando a gente gera a imagem pela inteligência artificial, ela tem um padrão que ela é bastante fácil de se reconhecer. Então, quando a gente está falando de temas que são importantes, que são em relação à segurança, né, que nos diferenciam, a gente colocar uma imagem de inteligência artificial, isso na hora traz para quem está vendo uma sensação de que aquilo não é verdadeiro, né? Linguagem, tom ou foco inconsistentes. Então, uma vez tem uma postagem mais engraçadinha, mais terna, aí na outra vez uma mensagem mais séria, né? Então, fica tudo muito sem uma estratégia mesmo, né? E as dicas, ultimamente, estão muito robotizadas, né? Se a gente copiar e colar as dicas de uma empresa, você vai ver que você encontra elas em todas. Claro que eu sou bastante ciente de que ninguém que está aqui nessa sala, né, tá aí nas redes sociais para ser grandes influenciadores, para ter muitos seguidores, para ter grandes engajamentos. A rede social, para as empresas de elevador e para os profissionais de elevador, elas são uma vitrine de venda mesmo, né? Então a gente não precisa ter aquela frequência e aquela conexão que os grandes influenciadores têm. Mas já que a gente está investindo tempo, né, e às vezes dinheiro para poder fazer isso, a gente precisaria pensar um pouco em como a gente melhora isso, tá? Então, poucos conseguem fazer, né? E aí, assim, uns que sobressaem mesmo, né? E aí eles publicam com intenção em alinhamento à essência da marca. Tá? Eu até trouxe aqui um case, um estudo de caso, para dar alguns exemplos para vocês, tá?
Definir conteúdos estratégicos que também sejam educativos, né? Então, quando eu vou falar de uso correto do elevador, esse é um conteúdo estratégico da minha marca. E aí, por ser estratégico, como que eu vou abordar? Né? Entender o que tem valor para o público e não só para a empresa, né? Então, a gente buscar coisas que o síndico gostaria de ver na nossa página. Então, um usuário, né? Então, um condômino, né? E buscar um tom, um propósito, um estilo que tenha coerência, né? Se a sua marca, por exemplo, ela tem leveza, né? As pessoas que trabalham na sua empresa, elas têm essa coisa do bom humor, a marca precisa, na rede social, ter essa etiquetinha aí da leveza, do bom humor. E muitas vezes, quando eu vejo, né, o Instagram, ou o TikTok, ou o site da empresa, tudo muito quadradinho, tudo muito conservador, e aí quando eu encontro a pessoa, por exemplo, na feira, eu falo, nossa, mas imaginava uma coisa completamente diferente. O que será que é a marca registrada da empresa? Né? Como os colaboradores, o proprietário, né, o comercial lida com seus clientes ou aquela forma engessada da rede social, né? Então, vocês percebem que tem aí uma incoerência, tá? Então, gente, isso aqui é quase aula de graduação de marketing, tá? Então, a Flávia aí pode ir colocando nos comentários, que a Flávia também conhece muito de marketing, a gente troca bastante figurinha. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. E outras pessoas que conhecem, não sei se o Alvin está aqui também, ele sempre contribui. Se tiver alguma coisa, vocês podem me corrigir aqui, tá? Mas é o que eu costumo trabalhar aí nas aulas que eu tenho feito, tá? Bom, vamos fazer um versus aí de postagem e de posicionamento, tá? Então, no posicionamento é aquilo que coloca a nossa marca para cima, para o alto, para mais engajamento, né? Só postagem vai derrubar o nosso engajamento. Quem vai curtir são os nossos colaboradores, e olhe lá, porque eu vejo muitas postagens que nem os colaboradores curtem, né? E nem os clientes não veem, tá? Então, quando a gente publica com intenção, é posicionamento. Quando a gente sabe quais são os nossos conteúdos estratégicos e trabalha com eles, é posicionamento. Quando o nosso conteúdo tem valor para o cliente, e aí eu vou voltar numa premissa que é o porquê, né? A gente está trabalhando no posicionamento. Quando a gente cria uma coerência com o nosso tom, o propósito e o formato, a gente está no posicionamento. E aí, essa é uma reflexão que a gente precisa fazer com as nossas postagens, tá? Se eu estou publicando por obrigação, se eu estou tendo um conteúdo genérico, que é muito parecido com o de todo mundo, se o meu conteúdo tem baixo valor agregado, quer dizer, então é só o que eu faço, mas não o porquê eu faço, e muitas vezes uma inconsistência, uma linguagem, o tom e o foco mudam. Uma das coisas que eu sugiro que vocês façam, dá uma olhada, principalmente no feed das redes sociais de vocês, e dá uma olhada se tem uma coerência, né? Isso é muito importante que tenha essa coerência para a gente poder traduzir aquilo tudo que eu quero passar para o cliente em postagem, tá? E aí a postagem vai virar posicionamento. Gera ruído, gente, nas redes sociais de uma forma geral, tá? O síndico, o condômino e até o morador, eles precisam entender rapidamente quem é aquela empresa e por que ela é diferente. Tem que dar vontade da gente olhar um pouco mais o que está escrito ali, né? Ele precisa sentir uma conexão rápida para se interessar pelo conteúdo. E se o feed da empresa tiver apenas posts desconexos, genéricos ou técnicos demais, não há identidade, tá? Até peço desculpas, aqui tem um erro de, de português, é eles, tá? Eles precisam entender. Então, como a gente transforma a essência da empresa em narrativa e posicionamento na marca digital? Eu trouxe para vocês aí 4 pontos, que são os 4 pilares essenciais, tá?
Primeiro, a gente tem uma narrativa de marca, aqui é o coração da nossa comunicação, e aí a gente tem que responder a essa pergunta: por que existimos além de vender elevadores? Ou de fazer manutenção de elevadores? Ou além de modernizar elevadores? Qual é a nossa consistência visual e verbal? Então, a gente precisa ter uma identidade visual e verbal coerente com todos os nossos pontos aí de contato. Então, quem vê um post, um vídeo, um orçamento ou uma placa da minha empresa precisa reconhecer quem eu sou. Participação dos nossos colaboradores, né? Hoje a gente percebe que para engajar em rede social com esses algoritmos cada vez mais malucos, né, que a gente não consegue entender exatamente como eles funcionam, fica cada vez mais importante que os nossos colaboradores sejam os primeiros embaixadores da nossa marca, né? Então, eles são testemunhas reais da existência da empresa. Se o nosso colaborador não se conecta com a nossa marca, o cliente logo vai pensar: ops, tem alguma coisa aí, né? Se ele não tem orgulho da onde ele trabalha, se ele não quer se vincular com o nome dessa empresa, alguma coisa tem aí, né? Sim, buscar o engajamento dos clientes, né? Que é trazê-los para poderem se conectar com a gente nas redes e engajar também o nosso conteúdo. Então, eu trouxe novamente o tema do Simon Sinek, dessa vez bem rapidinho. Isso aqui esteve num treinamento presencial que nós fizemos o ano passado em várias cidades aí, no Rio, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte. Então, quem já esteve conhece bem esse conteúdo, porque a gente trabalhou bastante ele. Mas eu resgatei para ficar, para dar conexão, tá? Porque como eu sei que muitos de vocês não têm, né, uma área de marketing aí, então eu trouxe para ficar fácil da gente entender um conteúdo que nós já vimos e poder continuar aí com esse conceito. Então, o que Simon Sinek diz para a gente, né? Que a gente precisa começar sempre pelo porquê, que é buscar o nosso propósito, a causa ou a crença central que motiva a existência da empresa, para só depois a gente falar dos nossos processos específicos, né? O que a gente faz de diferente e como a gente organiza a nossa empresa para realizar a nossa missão. E só no final diz respeito ao que a gente faz, a manutenção, a modernização, a venda de elevador novo, tá? Eu vou trazer aqui um pouco mais de informação para vocês poderem fazer essa conexão com o que vocês já têm aí na empresa, né? Empresas mais bem-sucedidas operam de dentro para fora, começando pelo porquê, movendo-se para o como e finalmente chegando no quê. Foi exatamente o que a gente viu antes desse slide. Essa abordagem cria um alinhamento poderoso entre o propósito da organização e suas ações, permitindo que ela se destaque no mercado e construa uma base de clientes leais. Então, vou trazer aqui para vocês entenderem, tá? Isso é um caso fictício, tá? Eu fui buscando várias informações aqui para criar esse caso fictício, tá? Então, o porquê de uma empresa familiar. Então, esse aqui é o descritivo, é como eles se apresentam quando eles vão falar da história da empresa. Acreditamos que a confiança se constrói no olho no olho, que eu ouço assim, de 90% das empresas multimarca, no trabalho bem feito e na palavra mantida. Existimos para continuar o legado do nosso fundador. Normalmente, né, gente, a gente está numa empresa é, que foi fundada por uma pessoa que já esteve em outras empresas, sendo técnico, trabalhando na área comercial, ou no administrativo. Então, esse fundador, ele é muito importante ali, ele é uma figura, representativa. Uma empresa que resolve, porque vocês são assim, né, são bem pouco burocráticas, respeitam os clientes, porque vocês dependem dos clientes, assim como os clientes dependem de vocês, né? Não é uma multinacional em que os clientes são mais um número, né? E se comunica de forma simples, sem enrolação. Tudo isso com bom humor. Então, esse aqui é o exemplo, né, de como a gente vai buscar o porquê da nossa empresa. E eu sugiro, assim, fortemente que vocês façam isso. Se você é da área comercial, não é, né, do marketing, não tem uma empresa
de elevador e a sua empresa não tem isso aqui, eu sugiro que você faça, tá? Porque isso vai te ajudar muito na hora de você repostar as publicações, fazer uma venda, explicar quem é a sua empresa, tá? Então, dá para usar bastante isso aqui. Puxar esse caso, né, aqui no Círculo Dourado do Simon Sinek. Então, que é o porquê dessa empresa? Qual que é o propósito? Continuar o legado do fundador, fazer com verdade, respeito, simplicidade e bom humor. Só aqui, gente, a gente já tem clareza de como vão ser as postagens dessa empresa. Coisas muito sisudas, palavras muito difíceis, né? Termos muito técnicos, vão estar em desconexão com o que essa empresa propõe. O como? Quais são os diferenciais dessa empresa? É uma empresa enxuta e técnica, né? A comunicação é clara com o cliente, as soluções são rápidas e tem atenção aos detalhes. O quê? Quais são os serviços? Fabricação, instalação, modernização e manutenção de elevadores residenciais e comerciais. Então, esse é um jeito fácil da gente criar aí uma estratégia de marketing da nossa empresa, tá? Até empresas que estão começando agora, eu faria imediatamente esse exercício do slide anterior e esse slide aqui, tá? Bom, como que a gente dá o próximo passo, tá? A gente começa a pegar essas palavrinhas que foram utilizadas aqui e a gente começa a encontrar quais são aqueles termos que vão ser utilizados em todas as postagens. Uma tradição, então a gente vai honrar a tradição do fundador, valorizando o legado. Honestidade, a gente vai sempre enfatizar os valores como honestidade e proximidade com o cliente. Simplicidade, refletir uma operação que prioriza a simplicidade e a eficiência. Conexão emocional, criar conexão emocional, valorizando relações mais humanas e diretas. E bom humor, trabalhar em comunicações didáticas, simples, sempre com bom humor, tá? Então, olha só, a gente teve já os três primeiros passos aí para a gente começar a criar a nossa narrativa na rede social. E é a partir daqui que a gente começa a trabalhar a nossa diferenciação presencial também e digital. Se a gente já faz postagens, né, criou catálogos, fez algum material de divulgação, sem a gente começar por aqui, a gente começou mal. É preciso a gente parar e revisar. E revisar sempre dá tempo, tá? Eu sou uma pessoa que, desde que eu comecei a empreender, desde 2019, eu tenho revisado, né, a minha forma de comunicação, as minhas postagens, até quais são as redes que eu mais uso, tá? Comecei pelo Facebook, hoje praticamente nem utilizo, já tive um alto engajamento no LinkedIn, dei uma parada porque meu público estava mais no Instagram, e hoje eu estou estudando o TikTok para poder utilizar mais aquela rede social, tá? Então, e o WhatsApp também é visto como uma presença digital. Então, como que a gente se posiciona em cada lugar desses, tá? Aí eu trouxe aqui para vocês um ponto que eu vou falar de presença, né? De marca, tal. A pessoa fala, mas e o slogan? E o slogan, né? Gente, na verdade, o slogan é um resumo de tudo aquilo que a gente viu anteriormente e ele vai ser sempre uma referência para aquilo que eu vou falar da empresa, o que eu vou falar de mim. Então, eu trouxe aqui, né, o slogan aqui do McDonald's, né, porque na marca deles e no slogan, a gente vê que tem uma referência, né? Amo muito tudo isso. Então, se a gente for estudar o que tem por trás do amo muito tudo isso, aqui tem um pouco até da história do McDonald's, né? Porque lá atrás, na fundação, quem assistiu o documentário, né, o filme sobre o McDonald's e leu o livro, ele queria, ele viu que as pessoas iam para as lanchonetes com família, para reencontrar os amigos, né? Então, esse amo muito tudo isso tem ligação lá com o mercado.
mas eu não estou aqui para falar de MEC, tá? Nem do, do logo deles. Eu estou aqui para falar das nossas empresas, né? Então, nesse caso de estudo que nós estamos vendo, né, algumas opções aí de slogan seria o legado de quem sempre fez com verdade, tecnologia com a confiança de quem entende de gente. Lembra que lá ele está falando de proximidade com o cliente, né? Então a gente tem que trazer para a nossa marca essa proximidade com gente. A mesma honestidade de sempre em cada andar, o que nos move a manter a palavra e o elevador. E só algumas sugestões de como que a gente cria algo que vai servir de referência, como se fosse a nossa missão, visão e valores, para a partir daí a gente começar a postar, tá? Então, se a gente não cria uma narrativa, a gente vai ter muita dificuldade da gente ter coerência e poder seguir isso aqui que eu mostrei para vocês, tá? Porque para eu conseguir reduzir isso aqui e aumentar isso aqui, a minha narrativa tem que estar bem montadinha, bem amarrada. E essa narrativa, ela vai ter que ser real e verdadeira, não só nas redes sociais, mas nas relações com os nossos clientes, na relação com os colaboradores, principalmente. E quando eu estou falando de colaborador, eu estou falando desse, né, da pessoa que faz a zeladoria da nossa empresa, né, que faz a faxina, da pessoa que trabalha na recepção, da pessoa que trabalha no almox, do técnico, do vendedor. Quer dizer, todo mundo que está ali atuando na minha empresa, ela precisa reconhecer essa narrativa. Se eu tenho uma narrativa de alta qualidade na minha rede social, mas vou dar um exemplo bem clássico, tá? Mas o meu veículo, que o meu técnico utiliza para fazer a manutenção, tá com o pneu é, todo desgastado, né? Tá com problema de freio, tá com a lanterna queimada. Quando o cliente olhar esse carro, esse veículo, ele vai duvidar daquilo que está publicado na minha rede social, tá? Quando o meu técnico não tem os EPIs, né, adequados para fazer uma preventiva, e eu, por exemplo, sei lá, trabalho numa empresa que tem CIPA, que tem Semana da Segurança, que tem um monte de coisa voltada na segurança, e eu vejo aquele técnico entrando no meu prédio, né, sem EPIs, e eu entro no site e vejo que ali tem questão de segurança, eu vou questionar, tá? Então, quando eu falo de narrativa, tem que ser algo que se espelha em tudo. Por que eu tô falando isso, né? Para a gente poder entrar no segundo ponto aqui da nossa palestra, que é a voz dos bastidores, tá? Eu trouxe para vocês a voz dos bastidores porque ultimamente isso tem sido assim bastante realizado por várias empresas, tá? Isso é alternativa aí para os algoritmos das redes sociais, porque as pessoas costumam gostar de ver, né, como que acontece o bastidor. Então, esses vídeos acelerados que a gente vê, né, de como as coisas são feitas, é, a rotina, né, de como que acontece na nossa empresa, mesmo quando eu não estou ligado com aquela marca, né? Eu me interesso em ver alguma coisa nesse sentido. Então, muitas empresas, grandes e pequenas, elas estão trabalhando com esse tema aqui dos bastidores, tá? E ali os colaboradores acabam sendo os nossos principais embaixadores. Então, olha só a importância da narrativa. Se eu tenho uma narrativa para a rede social, para o meu cliente, completamente desconectada daquilo que eu trato, como eu trato meus colaboradores, né, vai ter um ruído aí de comunicação, tá? Bom, então, no passado, né, a gente sempre via aí as empresas, né, buscando embaixadores do lado de fora da empresa, tá? Até, né, se você quiser contratar um embaixador aí, né, para ser, né, o seu embaixador externo, que já tenha, né, muita conexão no mercado, fique à vontade. Mas na maior parte das empresas de elevador, isso não acontece.
Então, a gente precisa buscar e transformar os nossos colaboradores nos nossos verdadeiros embaixadores, tá? Porque a gente não precisa estar só com o oficial sendo publicado, né? Eles são fontes ricas de conteúdo aí autêntico, técnico e humano. As pessoas têm muita curiosidade de ver como que é um posto de um elevador, né? Como que é uma casa de máquina, um funcionamento de alguma coisa mecânica. Normalmente o que é mecânico chama muito a atenção, né? As pessoas querem enxergar isso como acontece, tá? Então, se a gente conseguir incentivar, né, a participação dos nossos colaboradores, é bem legal, né? Então, com fotos e vídeos de visitas, a gente só precisa ter muito cuidado aí com as normas, seguranças e autorizações, e depois a gente vai falar aí da necessidade de se criar uma cartilha, dicas de uso correto de elevadores. Então, pessoa mais adequada, né, para falar de uso correto de elevador do que um técnico, né, do que uma pessoa do comercial. Ah, mas aí a gente vai pôr o técnico ali na frente do elevador e ele vai falar, né, nunca segure a porta do elevador, né, não entre molhado da piscina. Não, gente, isso não é bastidor, né? Bastidor é uma coisa mais espontânea e falar de uma dica por vez, né? Em vídeos curtos, né? Porque isso impacta mais do que esses vídeos muito, né? São vídeos profissionais quando a gente se engaja de uma forma profissional e eu já vou falar sobre isso, tá? Curiosidades do dia a dia, né? Que são os bastidores do trabalho. Tem uma sequência de vídeo que eu acompanho, não é do nosso segmento, né? Mas é muito engraçado que eles falam assim: quando a menina do marketing aparece para fazer um vídeo. Então, eles estão ali trabalhando, né? Aí, a hora que ela aparece para fazer o vídeo, sai todo mundo, vai fingir que está atrasado para uma reunião, porque eles não querem fazer o vídeo, né? Isso é o bastidor de uma empresa que me conecta, pena que não é do nosso segmento, porque senão eu traria aqui para a gente dar uma olhada. Eu assisto, me dá vontade de assistir, né? E com certeza marcou o nome dessa empresa, né? E nem é de uma área que eu atuo fortemente, tá? Claro, as participações em treinamentos, em eventos, né? A gente aprender a valorizar isso tudo, tá? Então, esses são os 4 pontos aí que eu trouxe para vocês, tá? E aí, aqui a gente entra no manual, tá? A gente precisa, se a gente vai incentivar os nossos colaboradores a serem os nossos embaixadores, né? A criar regras de postagem, ao marcar a empresa, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com rede social, né? Então, a gente tem que colocar algumas regrinhas e orientações bem claras, mas simples e amigáveis, nada burocrático, tá? Básico, né? Então, toda vez que a gente for colocar o nome da empresa, a gente precisa ter uma identidade que seja coerente com a empresa que a gente tá marcando, né? E com a reputação da empresa também, tá? Então, até nesse manual, é legal a gente dizer o que não é para fazer. Vou dar um exemplo simples, tá? É, por exemplo, a gente não quer foto de pessoas no bar, tá? Então, mesmo que se a gente estiver numa comemoração entre colaboradores, a gente não quer que seja feito foto e marcada a nossa empresa, tá? Porque tem bebida alcoólica, X, tá? Eu não estou dizendo se isso é certo ou está errado, depende da empresa, tá? Mas pode ser uma regra. E aí você deixa isso muito claro, tá? Quais são as formas de valorizar a marca, né? E evitar exposições indevidas ou conteúdos desatualizados, tá? Isso aqui também é muito importante, tá? A gente definir as responsabilidades de cada um aí nessa fila do elevador.
né? Então, a presença digital da empresa precisa ser considerada como uma ferramenta profissional de venda. Então, se ela é administrada, gerida por um profissional desqualificado, a gente vai ter muita dificuldade da gente ter postagens mais coerentes, tá? E aqui, gente, eu não estou falando de fazer que a empresa tenha um crescimento de seguidores, né, para que ela se torne viral, nada disso. Eu estou falando como uma ferramenta de venda mesmo, tá? Porque esse profissional, ele vai criar a estratégia de divulgação, vai definir o posicionamento, considerando aquela história que a gente viu no estudo de caso, né? Qual que é o legado que eu quero deixar, quais são as frases que definem a minha marca, né? Vai definir quais são as mensagens, inclusive a identidade visual, né? E as campanhas que vão incentivar a participação dos colaboradores, né? Então, a parte do profissional é muito importante, porque se a gente deixa para qualquer pessoa tocar o nosso marketing, a probabilidade de eu copiar um template que várias outras empresas de elevador estão fazendo, já estão copiando, vai ser grande, tá? Ou então eu pegar algo que é criado originalmente, tá? E copiar, só mudar o logo da empresa, que também é um crime, né? Porque a gente está pegando aí uma identidade visual de uma outra empresa, uma criação de uma outra empresa e a gente está copiando, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E se a gente tem, né, uma pessoa que tem essa responsabilidade na nossa empresa, ela vai ter esses cuidados e ela precisa ter essa autonomia para ter esse cuidado, né? E aí eu trouxe aqui para vocês um material só para separar aqui um exemplo, né, de quais são as responsabilidades aí dessas pessoas, tá? Então, o especialista de marketing, mesmo que ele for, que ele é um estagiário, ele não é um bambambam de marketing, né? Ele precisa ter essas atribuições, né? Que é planejar o calendário de conteúdo, definir quais são as mídias mais coerentes, né? Entender como que vai ser a nossa identidade visual, criar e programar as postagens que vão no feed e quais vão nos stories, nos reels, né? Essas pessoas, elas precisam ter acesso, gente, às ferramentas. Eu já vi, inclusive, isso aqui é até um alerta para vocês, já vi empresas que a área de marketing não tem acesso, né, à rede social e a postagens na rede social, ou então não tem um Canva pago, tá? Só usa o Canva free, né? Não tem acesso. É como você mandar o seu técnico fazer uma, uma preventiva e ele não ter tinta, tá? Então a gente precisa profissionalizar essa área, né? Manter a coerência do posicionamento da marca, criar e divulgar manual de instruções para os colaboradores. São alguns, tá? Tem muito mais coisas aqui que a gente pode definir. E os colaboradores vão produzir conteúdos espontâneos, stories, bastidores, treinamentos, né? Registrar situações no dia a dia com bom senso e participar de campanhas propostas pela empresa. E as campanhas? A gente vai falar um pouco mais de campanhas, né? Então, por exemplo, aí a gente pode criar uma ação colaborativa, por exemplo, o mês da manutenção, e aí a gente orienta para que os nossos colaboradores façam algumas imagens, alguns videozinhos para a gente poder publicar. Semana do técnico, né? Semana da CIPA, então a gente pode estimular para que a gente tenha, a equipe mande para a gente esses vídeos e essa pessoa aqui vai escolher qual o material que ela vai poder utilizar. É sempre bom lembrar, né, gente, para usar a imagem de qualquer pessoa, principalmente dos nossos colaboradores, é preciso da autorização, tá? Muitos de vocês não têm essas autorizações e é importante vocês terem, tá? Essa autorização aí para uso de imagem, tá? Bom, vamos falar um pouquinho mais da cartilha do colaborador, né? Qual que é a sugestão aqui que eu deixo para vocês, né? Conteúdos publicados no feed da empresa, tá? O feed é aquilo que vai ficar para sempre. É o para sempre, desde que a pessoa vá lá e delete, mas ele tem uma vida mais longa, né?
precisa ser validado e eles precisam ser criados pelos especialistas de rede social. Feed é um negócio sério porque é como se fosse a vitrine da sua empresa. Stories, os Reels, né? Que hoje o Reels ele entra ali pro feed, então a gente tem que tomar mais cuidado. Mas esses registros rápidos, né? Se eles seguirem as diretrizes da empresa e da linguagem, pode ser do dia a dia. Então, repostar alguma coisa que um cliente falou da gente, né? Repostar um, uma visita que um comercial fez num condomínio, né? Então, isso é bem legal a gente colocar nos stories, né? E as campanhas especiais são oportunidades de engajar aí tanto o cliente quanto os parceiros, mas tem que ter planejamento prévio, tá? Então, uma mensagem que eu deixo aí para vocês, né? Os colaboradores são os nossos principais embaixadores, né? Eles vivem e validam diariamente a autenticidade de narrativas institucionais da empresa em que trabalham. Então, eu já falei para vocês da incoerência que pode surgir aí quando a gente fala alguma coisa e o colaborador diz que isso é mentira, tá? Que isso não acontece. Então, a gente precisa cuidar bastante disso. Clientes engajados. O envolvimento dos clientes na jornada digital. Isso muita gente me pergunta, como que a gente faz para engajar aí os nossos clientes, né? Bom, a gente vai voltar a um conteúdo que eu gostei bastante de criar para vocês. Foi uma palestra aqui que eu fiz que teve bastante participação, que foi do boca a boca, né? Então, ativar quem já conhece o serviço para gerar confiança e alcance. Esse, né, é o mais legal, né? Os clientes atuais são as melhores redes sociais que a empresa pode ter. Se o cliente já faz isso no presencial, né, por que não levá-lo para a rede social? Tá? E como que a gente envolve e engaja clientes nessa jornada digital? Só beber uma água aqui, gente, porque minha garganta tá seca. Por que o cliente investiria seu tempo visitando o seu perfil em uma rede social? Essa é a principal pergunta que a gente tem que fazer, porque tempo hoje é muito mais do que dinheiro. A gente não tem tempo para ficar desperdiçando com algo que a gente não tem interesse, porque o tempo que sobra, a gente está no feed vendo videozinhos de gatinhos ou videozinhos de algumas outras coisas que nos interessam. Eu, por exemplo, estou aficionada por uma reforma de uma casa, de uma família. Então, eles publicam todo dia e eu estou aficionada por isso. Olha só onde eu estou investindo o meu tempo precioso, tá? Mas são vídeos rapidinhos, tá? É muito de bastidor que eu estou falando para vocês. Então, quais são esses momentos que ele vai dar uma olhada aí nas suas redes, no seu site, vai procurar no Google, vai procurar você, né? Primeiro, que ele vai querer ver se essa empresa realmente é séria, né? Então, vai confirmar a sua reputação. Então, o perfil mostra, essa aqui é o que vocês responderiam, tá? O nosso perfil mostra quem somos de verdade. Então, se o seu perfil está incoerente, isso vai ter uma dúvida ali por parte do cliente. Nossos serviços, nossos valores e quem está por trás da manutenção do elevador do seu prédio. Então, olha aqui, né? Eu consigo achar nas suas redes sociais, né? Quais são os técnicos que você tem aí na sua equipe, né? Será que eu consigo ver quem são essas pessoas, né? Ou quando tem no dia do técnico que eu vejo lá é uma fotinho de IA, criada por IA, né? Então, exemplo de conteúdo relacionado, fotos da equipe, depoimentos reais de clientes, bastidores de atendimento, histórico da empresa, tá? Como transformar o histórico da empresa em algo que seja divertido, que seja de bom humor, segundo aquele é, caso que a gente viu lá em cima, né? Talvez com vídeos divertidos, né? Pegar coisas que estão sendo faladas aí e trazer como vídeos que reproduzem, né? Essas brincadeiras de memes, alguma coisa, e colocar. Não. Ai, Kátia, mas você acha que tem alguns memes que são divertidos, né? E que podem traduzir a coisa para o nosso dia a dia, tá?
tirar dúvidas, né? Opa, será que essa empresa também moderniza? Qual que é o telefone mesmo? Onde que ela fica? Isso é muito interessante, né? Apesar do mundo super digital, tem clientes que têm resistência em contratar empresas, por exemplo, aqui em São Paulo, uma resistência de contratar empresas que não tenham um posto, uma filial naquela localidade. Tá? Então, o cliente quer ver onde fica, né, a filial mais próxima, ou onde fica a matriz daquela empresa, né? E aí é no nosso perfil que você encontra de forma simples e claro o que fazemos, como fazemos e com quem você pode contar. Como que a gente faz esse conteúdo relacionado? Destaques com serviços, vídeos curtos e explicativos, contato fácil no perfil. Olha os videozinhos interessantes que a gente pode fazer aqui, como é fácil nos contactar, né? Menos aqueles vídeos burocráticos e mais vídeos interessantes e de bastidor que mostram como a gente atende rápido e tudo mais, tá? Por exemplo, para quem tem os aplicativos, né, que tem aí o tempo de atendimento, dá para fazer muito, muito conteúdo utilizando isso, né? Mostrando para o cliente o quanto ele pode confiar na sua estrutura. Confiança na empresa. Quero ver se essa empresa trata bem mesmo os clientes. E aqui tem dois pontos importantes, tá? O cliente não quer só ver o elevador funcionando, ele quer ser bem atendido. E aí a gente mostra todo dia aqui, né? Exemplo de conteúdo relacionado. É preciso interagir com quem fala na sua rede social. Então, responder, né, deixar a resposta ali na sequência, né, ter stories com agradecimentos, marcar clientes que se declaram satisfeitos e, principalmente, gente, estar muito atento para a reclamação, tá? Quando a gente tem sites que as reclamações estão antigas, sem respostas, ou então as redes sociais, reclame aqui, coisas nesse sentido, é pior do que se eu colocar ali que está sendo resolvido e tudo mais. O cliente precisa de atenção, tá? Indicação, outro síndico indicou, mas quero ver por mim. Né? Então, a melhor propaganda ainda é o boca a boca, a gente falou, e o nosso perfil é o lugar onde isso acontece em tempo real. Então, exemplo de conteúdo relacionado. Prints de mensagens de agradecimento, eu vejo que vocês fazem, já vi alguns casos bem interessantes desses prints de mensagens, vídeos dos edifícios aí atendidos, né? E eu ainda continuo reforçando o antes e depois de modernizações, né? Sei que dá trabalho, mas o ideal é que a gente conseguisse fazer é, os bastidores de uma modernização. A palestra do Fábio, né, foi sobre esse tema, como a gente é referência aí, né, as multimarcas são referências na modernização, nós somos imbatíveis pelo tempo, pela qualidade de entrega, pelos produtos que a gente utiliza, né? E isso precisaria ficar mais claro para aqueles clientes que não têm ainda interesse em modernizar, mas estão fechando a manutenção com a gente, porque isso traz conexão. Então, você ter vídeos rápidos do antes, né, e do depois, como ficou bonito, seria muito legal, mas para isso a gente tem que filmar esse bastidor, né, colocar uma câmera ali gravando para depois a gente colocar em ritmo mais rápido e depois poder mostrar, tá? Curiosidades, preciso orientar os usuários. Tem muito mais acontecendo por trás da porta do elevador do que você imagina. E a gente mostra com leveza e sem enrolação. E aqui eu já falei do funcionamento, né, dos componentes e tudo mais, e associar isso com dica de segurança, né? Então eu vejo muitas vezes, né, o uso correto, por que que não se deve segurar a porta do elevador, né? Aí a gente poderia mostrar como que isso desgasta, né? Quando a gente fica segurando, apertando o botão muitas vezes, mas sempre com uma comunicação mais interessante, que atraia mesmo, né? Curiosidades técnicas em linguagem simples e os bastidores, os técnicos fazendo a manutenção e explicando ali, na frente do Gol, né? Uma coisa que aí é meu, tá?
Eu evitaria muito apresentar nas redes sociais vídeos que cada vez aparecem mais aí, né, de acidentes sérios com elevadores, tá? Tem uma imagem circulando bastante, até agora eu não consegui ver até o final, mas eu já vi em vários comunicadores aí do nosso segmento, tá? De um menininho que entra com o cachorrinho dentro da cabina e o cachorro fica degolado lá com a coleira, tá? Esse tipo de coisa, apesar de eu entender o objetivo, né, de alertar as pessoas, mas isso não deveria estar no feed de uma empresa de empresa de elevador, tá? Porque isso faz com que vire um sensacionalista, né? Eu entendo o objetivo, mas ele não atrai o público que a gente quer que atrai. Ele atrai outro tipo de público, tá? Então a gente precisaria ter pessoas que estudam, não é o nosso propósito, o nosso objetivo, para saber aquilo que vai e aquilo que não vai, tá? Bom, então conecte-se, né, com o cliente. Como que a gente envolve os clientes aí digitalmente, tá? Criando quadros de conteúdo com perguntas reais que eles fazem, isso é muito legal. é, Dificilmente vocês vão abrir caixinhas de pergunta no Instagram e um síndico vai lá e vai colocar a pergunta, tá? Vejo que algumas empresas fazem isso, né? De aquela dúvida que o cliente mandou, vai lá e cria a resposta, tá? Compartilhar elogios e depoimentos, né? Isso vocês já fazem, tá? Aqui é uma coisa que ainda não vi, tá? Criar campanhas de participação com recompensas. Eu vou falar um pouquinho rapidinho, dar umas sugestões aí para vocês, tá? Promover campanhas de conscientização com linguagem acessível, criar newsletter mais humanizada aí para o pessoal que gosta de ler e tudo mais. Às vezes tem alguns profissionais aí que têm essa habilidade para fazer isso e vocês podem contratar esses profissionais para poder fazer a newsletter para vocês, enviar aí por e-mail. No passado eu até fiz algumas coisas assim, hoje eu não tenho mais tanto tempo para fazer, tá? Mas eu sei que tem profissionais que sabem fazer e conseguem bastante resultado aí, tá? Dicas que funcionam, né? Então, criar conteúdos que eles queiram compartilhar. Então, se você criou um conteúdo na sua rede social, pergunta pro síndico se não seria legal ele compartilhar aquele mesmo conteúdo no grupo do condomínio. Com uma dica importante, com alguma informação importante, né? Com uma lei nova, com uma norma, tá? Pedindo, né, depoimento simples em vídeo ou em áudio. E aí, aqui é o que eu falei da campanha, tá? Eu deixei um exemplo aqui para vocês, porque isso funciona muito. Você pode realizar sorteios simbólicos para estimular marcações e comentários. Eu trouxe um exemplo. No dia do síndico, por exemplo, vocês podem criar uma postagem e avisar aqueles síndicos, né, que os 5 primeiros clientes síndicos que comentarem eu quero na postagem vão receber um café da manhã. Só tenha alguém ali monitorando a sua rede social, porque se isso for um sucesso, você vai ter que, né, parar antes dos 5, tá? Ou 5, ou 10, ou 3, ou 1, aí você que sabe. Mas a gente pode fazer isso para várias outras coisas, tá? Os presentes não precisam ser só para o elevador, né? Mas no dia do zelador, né, tem tantas possibilidades para a gente poder fazer esse engajamento. O que eu às vezes percebo? Isso em empresas até de médio para grande porte, tá, gente? O marketing, ele é visto como algo menor dentro da empresa, né? E a gente esquece que todas essas interações que o marketing faz com o nosso público, ele cria uma marca sobre a nossa empresa. Então, se eu tenho um marketing muito pouco profissional, muito amador, é essa imagem que eu estou deixando aí. Então, se eu tenho uma empresa que eu valorizo, né, o valor do contrato, que eu valorizo a venda de peças para resultados, eu preciso utilizar essas ferramentas que eu tenho à minha disposição para vender mais, para fidelizar mais o cliente, para aumentar o valor do meu contrato. E isso é uma falha ainda muito grande que eu vejo na maior parte das empresas, tá?
o marketing ele não é cuidado, né? Ele não tem nem um estagiário ali que possa olhar. Muitas vezes a rede social é considerada como marketing, eu pergunto, né? Ah, você tem alguém responsável pelo marketing? Ah, tem uma agência aí que faz as minhas redes sociais. A resposta deveria ser, não, não tenho, né? Eu faço o mínimo necessário. Porque você ter uma agência que posta só, ela não está fazendo todo esse trabalho que a gente está trazendo aqui. Eu estou vendo que tem 12 comentários, tá? Eu já vou parar aqui, já estamos chegando no final para a gente poder abrir. Aqui estão as 6 iniciativas na prática. Esse material eu vou mandar para vocês, tá? Mas aqui está o resumo de tudo que a gente falou: criar a narrativa, expressar o nosso posicionamento, ter um marketing mais profissional, engajar os nossos colaboradores para que, de fato, eles falem, tenham orgulho da nossa marca, fazer campanhas de participação e dar motivo para o cliente participar. Dê motivo, né? Então, tá aqui esses 6 passos ligando ao conteúdo que a gente viu, né? Então, não começa a postar antes de você desenhar a sua narrativa. Vai lá, dá uma olhada nos conteúdos do Simon Sinek, que tem palestras muito boas dele, rapidinhas aí, que dá para a gente entender melhor sobre o que é isso e como a gente criar, né? Postar não é preencher espaço, né? Então evite ser mais uma empresa aí que usa, gente, para de usar imagens por IA, tá? É muito feio, né? Elas são facilmente identificadas, elas criam uma sensação muito ruim, tá? Então, cuidado, cuidado mesmo. É melhor às vezes pagar por uma imagem de banco, de imagem, né? Que é mais bem feita e que não tem aquele filtro da da IA para poder fazer alguma coisa, principalmente quando você está falando de algo que é caro para sua empresa, que é importante, que tem valor, né? A ferramenta de venda, o marketing é uma ferramenta de venda, então a gente tem que ter um especialista ali como guardião, né? Quem não investe em marketing perde cliente. Ai, Kátia, mas a qualidade do meu serviço é super boa, né? Mas o marketing também vai fazer a jornada do cliente e ele vai ver qual ponto que a sua empresa falha. Está fazendo aqui um desenho, né? Manutenção não é só o técnico dentro da casa de máquina, né? Manutenção é desde a hora que ele assina o contrato, né? Quem que aplicou o kit boas-vindas no condomínio, né? Como que está o kit depois da plaquinha? Quantos dias depois da assinatura? Né? Quando foi a primeira visita do técnico depois da assinatura do contrato? Na primeira visita do técnico, o que que ele fez? Ele se apresentou, né? O comercial apresentou o técnico? Não, né? Quando ele precisou fazer chamado, para onde ele ligou? Ah, a empresa de call center tem um atendimento que não é adequado, o cliente reclama, ou o meu atendimento interno não está legal. Isso é marketing, tá, gente? Isso é marketing, né? Então, se você olha o marketing como postagem, não tá legal, tá? Então, cuidado com os amadorismos, né? Alguém precisa de cuidar de tudo, do planejamento, do visual, da mensagem, da coerência, tá? Embaixadores da marca, né? Então, eu já falei bastante sobre isso. A gente precisa avaliar o quanto os nossos colaboradores validam a nossa narrativa, tá? Então, é interessante que eles estejam validando as nossas narrativas. Ah, e outra coisa, cuidado, né, com as imagens padronizadas de datas comemorativas para os cards não ficarem tradicionais e chatos, tá? Então, quando você for fazer, né, o parabéns do dia do técnico, faz uma campanha antes, pede para os técnicos mandarem fotos deles, e aí você cria um card específico da sua empresa. Faz um videozinho curto com os seus técnicos, fazendo manutenção e não a utilização de fotos posadas, tá? Trouxe aqui os cards chatos, né? Eu trouxe o Dia dos Namorados, tá, gente? Porque não sei se vocês vão falar alguma coisa do Dia dos Namorados, né? Mas se falasse, eu tenho certeza que boa parte ia estar usando esses templates, porque no Dia das Mulheres são esses templates que a gente recebe, são todos iguais, né? Isso é muito chato, é muito chato.
a gente está competindo com algo que não são, né? É muito repetitivo, a gente nem olha, né? Então, se usar um card padrão, não faz, né? Melhor não fazer, tá? Ou perde um tempinho lá e faz alguma coisa que seja específico da sua empresa. Não sei se vocês perceberam, mas eu não faço divulgações em datas comemorativas, né? Eu prefiro fazer coisas mais específicas e menos padronizadas, tá? Eu não uso padrão de Canvas porque o risco, às vezes que eu estava na corrida e tive que pegar, eu vi depois algo muito parecido em outras páginas, tá? Como que a gente cria aí o perfil atraente, né? Pesquisar e descobrir o que o cliente quer ver, né? Uma pesquisinha básica com a nossa carteira vale bastante a pena para a gente saber o que que ele quer ver na nossa página. Investir num perfil que cria confiança, investir na simplicidade, divulgar a sua equipe de verdade, né? Ter ali quem é a nossa área comercial, quem é a nossa área técnica, quem são os nossos administrativos, né? Mostrar que os serviços funcionam e sempre manter aí o perfil atualizado, tá? Bom, gente, essa é uma novidade aqui que a Júlia, o Alex e a Isa da Infolev me passaram, né? Que agora a gente vai ter uma comunidade de treinamentos da Infolev e a gente já está com a divulgação do próximo treinamento, que é de vendas de reparos, tá? Então, nossa próxima palestra no dia 17 de junho, né? E para vocês poderem fazer a inscrição, agora a gente tem um lugar que vai ficar mais fácil, vai concentrar todos esses treinamentos. Está aqui nesse QR Code, tá? Então, você que sempre acompanha os treinamentos, quer saber aí, não são só os treinamentos comerciais, mas todos os treinamentos da Infoleve, vale bastante a pena você estar na comunidade. Eu já recebi o meu QR hoje, já entrei, já estou lá, tá? Porque tem os meus treinamentos, mas tem os outros também. Então, eu quero saber todos esses que estão ali liberados. Então, vocês já estão convidados, tá? Antes da gente ir para as perguntas aí para responder, aqui está meu WhatsApp, depois eu coloco para vocês lá no chat também. Mas eu queria mostrar as duas fotinhos aqui da Infolev, né? O Galpão Novo, que o Alex mostrou pra gente o vídeo, né? E aqui, essa foto ficou linda, gente, com o novo visual e essa luz da tarde aqui, que era, né, né, onde a gente já conhecia há muito tempo e que, como o Alex explicou, vai passar aí por uma reforma, já está com essa nova identidade visual. Então, estão todos convidados aí para fazer uma visita, né, Alex? Bom, vou parar Isso mesmo. de compartilhar para responder aqui algumas dúvidas, se o pessoal ficou aí com alguma dúvida. Então, só respondendo uma já de cara, né? Até a Soraya e o pessoal perguntou. Sim, esse material fica disponível depois, tá? A gente sobe lá para o nosso canal no YouTube. Inclusive, lá também tem todos os outros que a Kátia já fez conosco, né? Tá lá no nosso canal. Então, só ir lá, curtir, aproveitar o conteúdo, sugerir conteúdo também, para a gente manter. Então, tem além do canal Infolev, né? Elevadores, tem o canal da Kátia, até Conversa de Elevadores com bastante coisa bacana, ou seja, material tem para estudar, né, Kátia? Tem Tem, bastante tem coisa aí. bastante, tem bastante coisa. Eu passei já para vocês aí no começo do chat, tem o link. Deixei também com vocês o meu WhatsApp, caso vocês queiram me passar para eu mandar esses links diretamente, também pode me mandar aí. Eu estou pegando o link do Conversa de Elevador para poder passar para vocês. Espera um pouquinho, Então, aproveitando só. enquanto Esse você eu não deixei procura aí, copiado. junho nós estaremos em Belo Horizonte. Última semana de junho estaremos em Belo Horizonte, presencialmente, tá? Com treinamentos técnicos, inclusive treinamentos práticos, né? VVF e o RM, e o treinamento de Slim e novas tecnologias. Perfeito. Muito bom ouvir os teus técnicos, né? Desculpa, Fábio, eu não ouvi. Não, Esse é o é, treinamento técnico, né? não, então, eu falei para o pessoal aqui que é um público mais comercial para convidar os técnicos, né? Isso, bem lembrado. Perfeito. Bom, vou dar uma olhada aqui nos comentários. Não sei se teve Uhum. alguma
O Vinícius, encontrei com ele lá. O Vinícius, a gente se encontrou algumas vezes na Expo Elevador, fomos lá no estande da Infolev juntos também. Apresentei ele para algumas pessoas, né? É especializado aí no marketing, somente das empresas de elevador. Então, está falando aqui, o que tem visto muitas empresas de elevador não investem em marketing, não existe setor e nem especialista contratado para cuidar do relacionamento. E aí, claro, né, a gente está defendendo o nosso peixe, marketing é tudo. Mas, assim, mesmo hoje não atuando mais em marketing, né, o que eu falo é que o marketing me ensinou a ter mais estratégia, né? Então, quando a gente vai fazer alguma atividade, a gente tem um planejamento melhor. E o marketing é isso. A gente pensa que marketing é só publicidade, mas não é. É muito planejamento também, né? Aí, quem está falando que o próximo treinamento tem que ser em Fortaleza? O Arilton Gomes. Arilton, trabalhei. Tudo bem, Arilton? Convence o Fábio e o Alex aí para Fortaleza, hein? Adoro essa terra. Só que se eu for para aí, eu tenho que ir antes, tá, Fábio? Que eu já tenho um combinado com o Arilton ali que a Já- gente vai ter que Eu visitar não sei se ele vários quer curso clientes. comercial ou técnico, se ele quer você ou o Alex. Ou os dois, né? Ai, Fábio, ele quer comercial. Ai, o Vinícius falou do livro de novo. A Soraya falou super mara. Acredito que ontem estava falando isso sobre, com os gestores, sobre Instagram, domínio, site. Temos um pessoal profissional para isso, para administrar o site. É importante, tá, Soraya? Porque a gente, cuidando do site, a gente não consegue ter esse olhar específico. Eu estou falando eu, tá? Porque hoje eu não sou mais do marketing. Então, precisa ter alguém que conhece, que entende, para poder saber qual que é o melhor posicionamento. A Você plataforma, vocês respondeu. já responderam, Deixa eu só pode responder uma da falar. Soraya, que ela acabou de perguntar do treinamento em BH, né? Soraya, vai ser dia 24. Nós vamos ter o treinamento sobre comando Slim e novas tecnologias, né? No dia 25 nós temos treinamento prático de inversores de frequência, que são duas turmas, uma pela manhã e uma tarde. E no dia 26 outro treinamento prático sobre URM, Super URM e URM Mobile, também duas turmas pela manhã e uma tarde, tá? Já podem fazer as inscrições. E pode escolher, né, Ah, Alexa, se vai fazer os três, se quer fazer só um, né? Não, não, Isso, são fique à três treinamentos vontade. diferentes, isso mesmo. Uhum, e isso é muito bom, né? Porque ele não precisa ficar em todos vou chamar de módulo, né, Alex? Se ele já tem algum, ele pode escolher ir direto, né, uhum. na aula. Isso é Isso. muito, Isso. E muito convido o importante. pessoal da parte técnica, porque a parte técnica é melhor que eles vá lá no treinamento suar para aprender do que sangrar na casa de máquina. É verdade, é É, e mais verdade. todo mundo reclama da falta de mão de obra, né? Então tá aí uma grande oportunidade, né? Não pode perder essa chance de ter esse treinamento presencial aí em Belo Horizonte. Comer pão de A gente, queijo. opa! Para a gente ir finalizando, a Bruna falou que a maior dificuldade dela hoje é trabalhar com os embaixadores da marca por conta da segmentação. Bruna, não entendi muito bem se quando você falou de embaixadores, se você foi nessa linha dos colaboradores ou dos clientes. Se você quiser tirar alguma dúvida, depois me chama no meu WhatsApp que a gente troca uma figurinha aí, tá? Para a gente poder, te ajudar. Então, as outras, acho que todas foram. O Ailton está falando que vou até na Praia do Futuro, delicioso caranguejo, delícia, adoro. Uhum. A Nippon Elevadores, muito bom esse treinamento. Acho que é isso, acho que não tem muitas outras perguntas aqui para a gente esclarecer. Acho que é isso. Muito bom. Bom, então é Só isso, isso, gente. pessoal. Muito obrigado, Kátia. Obrigado, Fábio. Obrigado, Obrigado pessoal, para todos aí, todos que tiveram para todos os presentes presente. aí. Até a E, e, próxima. e mês que vem tem venda de reparos, hein? Aí é venda na veia, né? Esse foi Uhum. mais marketing, o mês que vem é venda. Então, quem tiver com necessidade de vender mais reparos, esteja com a gente mês que vem, hein? Até Vamos mais, tá. gente. Até Obrigada. mais. Obrigado. Perfeito, obrigado a Até todos. mais. Até a Tchau, próxima. tchau.